Minha oração suba a vós como incenso. Salmo 140. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo apresenta um exemplo poderoso de oração que expressa a dependência total em Deus para a proteção e pureza moral. O salmista reconhece a necessidade de vigilância sobre suas palavras e ações e valoriza a correção e a disciplina dos justos como formas de crescimento espiritual. Ele confia na justiça divina e pede proteção contra os malfeitores, demonstrando uma fé inabalável em Deus. O incenso representa a pureza. E aqui temos o incentivo para que possamos viver uma vida de integridade, de buscar a pureza no falar e no agir, e de confiar em Deus para a proteção e justiça. E nesse sentido, na primeira leitura de hoje, da carta de São Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao 20, trata exatamente de orientações acerca da caminhada da fé. E enfatiza a centralidade da oração em todas as circunstâncias da vida, a importância da fé na oração, a prática da confissão mútua e o poder da intercessão. Além disso, destaca a responsabilidade da comunidade cristã em restaurar aqueles que se afastaram da verdade. Então vejamos, a oração, ela tem primeiramente uma realidade particular, mas ela fortalece o ser humano para uma vida comunitária. Também a prática da confissão mútua e o poder da intercessão, ou seja, uma comunidade que tem essa confissão mútua no aspecto, na comunhão da misericórdia, é assim como na justiça. Uma sociedade e uma comunidade que não tem a estrutura de pensamento de ficar olhando para o próximo, julgando, massacrando com opiniões, ou muito menos vivendo de uma forma desunida. Pois, se afastarmos da verdadeira fé em Jesus, o que acaba acontecendo? É uma morte espiritual. E o oposto da morte espiritual é a pureza a qual é mencionada no Salmo de hoje. E para que possamos permanecer nessa pureza, as orientações da primeira leitura. Vejamos, caríssimos, se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoe hinos. Se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então vejamos, nós temos sim os desafios materiais, mas não devemos encarar tão somente ou unicamente os desafios da vida sem a dimensão espiritual. E a partir dos desafios da vida, nós vamos conseguindo também moldar a nossa forma de ser, não pelas coisas do mundo, mas para que a nossa espiritualidade, mediante as circunstâncias da vida, possa ir nos nutrindo em Deus. No versículo 15, a oração feita com fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Aqui nós temos a dimensão de restituição, a pureza, a restauração de vida. Muitas vezes nós queremos nos libertar de certas coisas. Não basta apenas uma libertação material, mas há também a dimensão espiritual. Nós podemos nos sentir revigorados e restaurados na dimensão espiritual. E por isso, a oração tem esse papel de purificação.
E nesse sentido, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 3 ao 16, Jesus diz: Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixar vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Então vejamos bem, dos que são como elas, é no aspecto da pureza. E devemos entender também o contexto da época, que certamente não era comum, ainda mais diante da postura dos discípulos, que as crianças ficarem em certos círculos de convivência. Mas o que era comum é que ver crianças sendo acolhidas por Jesus pode ter causado um estranhamento para os discípulos. E aqui não devemos olhar apenas para a postura dos discípulos de uma forma isolada. Devemos olhar para um contraste. A fé dos discípulos que ainda estava em um processo em busca de uma pureza, e quando Jesus aponta para qual pureza eles deviam se orientar, a qual pureza eles deviam buscar. E se os discípulos querem manter essas crianças longe, muitas vezes uma fé pura pode ser exatamente aquilo que ainda não conseguimos ter e por isso estamos longe de Jesus. Então vejam, essa falta de compreensão sobre o que Jesus de fato faz ou é, pode causar um distanciamento de nossa fé. Mas a partir do momento que conseguimos passar nesse processo de purificação na busca de pureza, conseguimos nos aproximar de Jesus de uma forma mais simples. Pode ser que muitas vezes o ser humano ele recorra a tantas práticas vazias que ao invés de aproximar-se de Jesus, ele acaba se distanciando e criando um Jesus imaginário. E esse não é o caminho. E por isso Jesus aponta para ser como crianças no aspecto da pureza e do esvaziamento de muitas vaidades. São Beda, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.